Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Príncipe da Paz. Alternativa A, Davi. Alternativa B, Jesus. Alternativa C, Miguel. Alternativa D, Satanás. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Pergunta 2. Quantos pães e peixes Jesus utilizou para multiplicar e alimentar a multidão? Alternativa A, 5 pães e 2 peixes. Alternativa B, 1 pão e 9 peixes. Alternativa C, 1 pão e 3 peixes. Alternativa D, 2 pães e 2 peixes. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, 5 pães e 2 peixes. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços, que sobejaram, 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Mateus capítulo 14, versículo 19 e 21. Pergunta 3. Quem escreveu o livro de Cantares? Alternativa A, Paulo. Alternativa B, Moisés. Alternativa C, Davi. Alternativa D, Salomão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Salomão. O livro de Cantares de Salomão trazem poemas líricos de amor, escritos para exaltar as virtudes do casamento e do amor entre o marido e a sua esposa. Pergunta 4. Na armadura do cristão, do que a couraça é composta? Alternativa A, justiça. Alternativa B, harmonia. Alternativa C, fé. Alternativa D, paz. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, justiça. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Efésios capítulo 6, versículo 13 e 15. Pergunta 5. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Alternativa A, matou um homem. Alternativa B, feriu a rocha. Alternativa C, quebrou as pedras dos mandamentos. Alternativa D, blasfemou. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, feriu a rocha. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha, perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós. Então Moisés levantou a sua mão, e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Números capítulo 20, versículos 7 ao 12. Pergunta 6. Qual filho de Davi quis matar o próprio pai para herdar o seu trono? Alternativa A, Sobate. Alternativa B, Natã. Alternativa C, Absalão. Alternativa D, Salomão. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra C, Absalão. Absalão queria muito se tornar rei de Israel e por isso perseguiu o próprio pai, que teve que fugir, mas ao final da história, Absalão foi morto pelos soldados do rei depois de ficar preso em uma árvore. Pergunta 7. Com quantos anos Jesus começou o seu ministério? Alternativa A, 30 anos. Alternativa B, 12 anos. Alternativa C, 33 anos. Alternativa D, 18 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, 30 anos. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, e José de Eli. Lucas capítulo 3 versículo 23. Pergunta 8. Qual tipo de pecado o autor do Salmo 19 pede para que o Senhor proteja? Alternativa A, pecado da carne. Alternativa B, pecado intencional. Alternativa C, imoralidade. Alternativa D, vício. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, pecado intencional. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero, e ficarei limpo de grande transgressão. Salmos capítulo 19 versículo 13. Pergunta 9. Quem era rei e sacerdote ao mesmo tempo? Alternativa A, Arão. Alternativa B, Esdras. Alternativa C, Melquisedeque. Alternativa D, Davi. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Melquisedeque. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis capítulo 14 versículo 18. Pergunta 10. Qual juiz de Israel libertou o seu povo, usando um ferrão de tocar bois? Alternativa A, Og. Alternativa B, Samuel. Alternativa C, Sansão. Alternativa D, Sangar. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Sangar. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Juízes capítulo 3 versículo 31. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.